Graças a Deus, né? Vamos ler a palavra do Senhor, que está no livro de Salmos, no capítulo 92. Deus abençoe o irmão Rogério, Marcelo. Amém? Bem-vindos. O Senhor nos abençoe ricamente. Amém? Amém. Cada um de nós, né? Glórias a Deus. Salmos 92, então. Quem achou, diga amém? Amém. Vamos ver então. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua bondade. Sobre um instrumento de 10 cordas, sobre o saltério, sobre a harpa com som solene, pois tu, Senhor, me alegraste com teus seios. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes são, Senhor, as tuas obras, muito profundas são os teus pensamentos. O homem brutal não sabe, e o louco não entende isso. Brotam ímpios como a erva, e florescem todos os que praticam a iniquidade, mas para serem destruídos para sempre. Mas tu, Senhor, és o Altíssimo para sempre. Aleluia. Pois eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Mas tu exaltarás o meu poder, como um unicórnio, serei ungido como um óleo fresco. Glórias a Deus. Os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos deles se certificarão quanto os maus seguidores que se levantarem contra mim. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciar que o Senhor é reto, e Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Amém? Glórias a Deus. Pedindo para o irmão Rogério, vocês vão falar de oração, irmão Rogério? Amém? Glória ao irmão Rogério. Nosso bondoso e maravilhoso Deus, o Senhor é reto, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso. Tu és o único, Pai. E nós te louvamos nesta tarde, Jesus, por ter nos trazido a cada um na tua casa, Senhor, para ouvir as tuas palavras, Pai, de vida eterna. Ó Deus, obrigado por este privilégio, Senhor, de estarmos reunidos uma vez mais para te adorar, para te louvar, para te exaltar, Senhor, pois que és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Pai eterno, perdoa as nossas iniquidades, Pai. Perdoa, Senhor, quando temos esquecido a Ti, Senhor. Ó Deus, aceita a nossa adoração nesta noite, Pai. Toma tudo sob o teu controle, Senhor, pois nós abrimos este culto em o nome do Senhor Jesus Cristo, rogando que o Senhor abençoe o líder do cântico, Pai, os músicos, Senhor, ó Deus, e que o Senhor fale conosco através do pregador nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. Graças a Deus. Podeis nos assentar. Glórias a Deus. Vamos louvar
João? 3:95. Quando eu preciso, chamo por Ele. Amém? Nos ouve e nos atende. Ele é fiel. Glória a Deus. Aleluia. Deus é mesmo. Aleluia.
Aleluias. Ficando bom, né? Amém. Aleluias. O culto que já participa, né? Amém? Amém. Você veio aqui para falar comigo, para adorá-lo. Glórias ao Senhor Jesus. 404. 404. Vamos dar as nossas mãos. Vamos levantá-las para o céu. Declarar vitória, porque a vitória é nossa. Bem? Amém. Levante suas mãos e adore a Ele. Vamos dar as nossas mãos, levantá-las para o céu. Vamos declarar em alto vitória. Não adianta o inimigo desejar nossa derrota, porque a vitória é nossa, porque a vitória é nossa, porque a vitória é nossa, e a vitória é nossa. Desce a glória a Ele. Levanta suas mãos assim, adore a Ele. Declare a tua vitória. Vitória na sua família, vitória dos seus entes queridos, vitória na sua saúde. Vá declarando vitória, porque Ele receba da glória, para nos dar vida e vida com abundância. Se povo é nação santa, escolhido do Senhor, e em plena guerra canta vitória. Não adianta o inimigo desejar nossa derrota, porque a vitória é nossa, porque a vitória é nossa.
Vamos colocar de pé e vamos ofertar ao Senhor. Glória a Deus. O máximo aqui na frente, vocês. Aleluia. E sua cabeça, reverente. Ele está aqui, né, Senhor? Senhor Jesus, mais uma vez te agradecemos por este momento especial e pedimos que o Senhor agora receba o nosso humilde ofertar através da nossa pequena contribuição nessa noite, assim. Que o Senhor possa abençoar a cada contribuinte, aqueles que contribuíram também, que o Senhor nos ajude, Pai Celestial, que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome, que o Senhor possa abençoar a coleta que será tirada no nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos ler a madrugada no nome do Senhor. Louvado o Senhor comigo. Aleluia. Glória a Deus.
Convido os irmãos para se colocar de pé, pelos passados. Vamos então ler a palavra do Senhor. Bastante de Deus, a palavra do Senhor. Que Deus o abençoe ricamente. Amém. Poder, ó Deus, nos render a tua vontade e reconhecer a tua presença, Senhor, segundo as tuas promessas. Aleluia. O Senhor disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor se faria presente, Pai. E nós cremos, ó Deus, de alma e de coração, que o Senhor está neste lugar, ó Deus, Pai. Que os filhos não se parem, ó Deus, no vaso, mas que eles reconheçam a tua graça através da tua palavra. Nos dê um bom tempo, ó Deus, na tua presença, Pai. Nos auxilie através de tua palavra, e que teu Espírito Santo possa, ó Deus, mover-se em nosso meio, mover-se em nossos corações, Pai, e que possamos honrar e glorificar o teu nome em tudo que vamos fazer nesse lugar. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te pedimos porque nós cremos. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe cada irmã, cada irmão, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de São Mateus, no capítulo 25, no versículo 1, uma escritura bem conhecida. Eu tenho batido um pouco nesta tecla, mas queremos agradecer, a visita do irmão Rogério, a visita da irmã Selma. Se eles não se converterem agora, não se convertem mais. Eles estão desde sexta-feira me ouvindo. Eu ouvi sexta-feira, desde quinta. Eles não se convertem agora, não tem mais jeito. Mas tomara que eles me suportem mais uma noite. Amém. Amém. São Mateus, capítulo 25, versículo 1. A seguir. Diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Grandioso Deus, nosso Salvador, a tua palavra é viva e eficaz, Pai. E nós rogamos, ó Deus, que possamos extrair a vida desta palavra, Senhor, e que ela possa penetrar em nosso coração, Pai, e que nós possamos regar com lágrimas para que ela cresça e frutifique em nossas vidas, Pai. Abençoa-nos, ó Deus, e cada um que ouvir a mensagem desta noite possa guardar em seu coração, e, ó Deus, e preocupar-se, ó Deus, com o tempo na qual estamos vivendo. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te pedimos.
Amém, Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu quero falar nesta noite sobre virgens nécias e virgens prudentes. Nós sabemos, no tempo que nós estamos vivendo, há 3 tipos de igreja. A igreja católica, chamada Igreja de Roma, os denominacionais e a noiva. Os denominacionais são todos que se titulam, né? Se perguntar para qualquer crente aí de Assembleia, Quadrangular, Batista, eles vão perguntar para você que denominação você se congrega. Então eles são denominacionais. Então nós temos a Igreja de Roma, os denominacionais e a noiva. Apocalipse capítulo 17 descreve exatamente estas igrejas, no versículo 1, que diz assim: E veio-me 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo, Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra e os que habitam na terra. Se embebedaram com o vinho da sua fornicação, e levou-me em espírito ao deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, estava cheio de nomes de blasfêmia, e tinham 7 cabeças e 10 chifres, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrita o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue do santo e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Esta descreve realmente a Igreja de Roma, a Igreja Católica, que ela se prostituiu com os reis da terra. Por que nós, a Igreja da Mensagem, a Igreja de Cristo, tem a preocupação de jamais envolver-se com político? Porque eles são os reis da terra. E agora, não é somente a Igreja Católica que está envolvida com os reis da terra. Você vai ver que todas as religiões, elas estão envolvidas com política, muitos políticos, pastores. Então, existe a mãe e existe a filha. Então, a grande prostituta e as meretrizes, a mãe e as filhas. Mas nós queremos encontrar aonde está a virgem prudente e a virgem nécia, porque estas são virgens. Uma é prostituta e a outra é meretriz. E a noiva, ela é virgem. Por que virgem? Porque ela não se contaminou com os reis da terra. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Veja, irmãos, nós sabemos que quem era para estar no lugar nosso, da noiva, era Israel, que era a mulher que Deus tinha como a menina dos seus olhos, e ela está representada como a Vasti e o rei Assuero. Você vai ver na Bíblia, em Juízes, em Esther, no livro de Esther, melhor dizendo, que o rei Assuero, ele preparou uma festa. E quando ele preparou aquela festa, ele chamou ela para apresentar aos reis, para que eles admirassem, porque ela realmente era bela. Mas no dia que ele chamou para que ela se apresentasse, ela não aceitou o seu convite, e ela tinha dado uma festa na sua casa, na casa das mulheres, e ela não aceitou o convite do rei. Nós vamos ver, ali era sombra, mas nós vamos ver a exatidão quando Cristo, ele chega em cena, quando ele manda trazer um jumentinho, e eles vão cantando, e eles colocam ele assentado sobre um jumentinho, e eles jogam ramos de flores na sua frente, e eles vão cantando, Hosana ao filho de Davi.
Hosana nas alturas, e ele vai em direção à sua noiva, em direção à noiva, a Israel, em direção a Jerusalém. Veja, e quando ele chega em direção a Jerusalém, o que acontece? Eles olham, os grandes sacerdotes, e olham, que agitação é essa? Que gritaria é essa? E eles não reconheceram o seu rei. Eles não reconheceram o seu rei, porque eles também tinham uma festa exatamente no templo em Jerusalém e não viram a visitação do rei. Veja, eu quero que vocês abram comigo em Esther, capítulo 2. Quando ela não aceitou o convite do rei, então veio os conselheiros do rei para aconselhar que ele tomasse então uma virgem para ser no lugar de Vasti. E realmente a Bíblia diz que ele aceitou o convite, aceitou a proposta, vamos dizer assim, dos seus mensageiros, e mandou realmente que eles fossem atrás de virgens. Veja, em Esther capítulo 2, no versículo 2, diz assim: Então disseram os servos do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens e formosas. Busquem-se para o rei moças virgens e formosas. E ponham o rei oficiais em todas as províncias do seu reino, que ajuntem a todas as moças virgens e formosas na fortaleza de Susa, na casa das mulheres, aos cuidados de Hegai. Quem era o Hegai? Aqui a representação era o mensageiro, era o eunuco, era o profeta. Então veja, eram virgens que foram levadas aos cuidados de Hegai. Camareiro do rei guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. Havia então um homem judeu, deixa eu ver aqui, o versículo 8, melhor dizendo, no versículo 8: E sucedeu que, divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Susa, aos cuidados de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, sob a custódia de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, por isso se apressou a dar os seus enfeites e os seus quinhões, como também em lhe dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Versículo 15. Veja, irmãos: chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, se nem o que lhe disse, não o que lhe disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, e a sua casa real no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Vocês viram quantas representações tem ali? De número 7, que representam as 7 eras da igreja. Veja, irmãos, estas você vai ler na mensagem, considerando essas moças como se fossem as denominações. Mas nós estamos chegando tão perto do fim, que hoje é palpável enxergar exatamente a descrição, porque o profeta, ele não chegou a ver os nossos dias uma esposa separada, e ele considerava a virgem. Se você ler a mensagem das virgens prudentes e as virgens loucas, ele vai considerar as virgens loucas como as denominações,
Mas se você vê sobre a mensagem, porque sou contra as organizações, você vai ver ele dizendo que elas são meretrizes. Então você, como filho de Deus, como cristão, você sabe que nós lemos a mensagem com entendimento. E o tempo que nós estamos vivendo, quando a luz, se você pegar algo escuro, você não consegue enxergar muita coisa. E quando a luz começa a se aproximar, então você começa a ver o que está naquele lugar. E quanto a mais luz, então mais você consegue ver. E nós estamos num tempo, pela graça de Deus, que hoje, através da mensagem, através das Escrituras Sagradas, nós sabemos aonde nós estamos posicionados e aonde nós podemos dizer que a Virgem Louca realmente ela não faz parte das denominações, porque denominações são meretrizes. Virgem Loucas não tem nada a ver com denominação. Eles são meretrizes e a Roma é a grande prostituta. Mas as virgens, elas estavam aos cuidados de Hegai, aos cuidados de um profeta, aos cuidados de um mensageiro. Mas a prudente Esther, ela observava o mensageiro. Ela observava porque ela sabia que o mensageiro estava na presença do rei. Ela sabia que o mensageiro conhecia o rei. Ela sabia que o mensageiro estava íntimo e sabia qual era o rosto do rei. Por isso que quando veio a mensagem, a vez dela se aprontar, veja que cada uma pôde levar aquilo que elas gostavam, aquilo que elas admiravam, e muitas vão querer se apresentar da maneira que o mundo está. Mas não vai, o rei não se agrada, ele enviou um mensageiro, porque ele quer que seja segundo o agrado dele. Por isso ele enviou um profeta, para que um profeta realmente preparasse uma virgem prudente. O que é ser prudente? É você saber que o mundo e as coisas do mundo não fazem parte de nós. As coisas do mundo estão para lá. Nós estamos como filho de Deus, observando a mensagem de Hegai, observando a mensagem de um profeta, porque é esta mensagem que vai nos levar diante do rei. Amém? Veja, e a prudente, ela estava observando exatamente isso, mas tudo que o Hegai falou, ela disse: eu não quero levar nada, senão aquilo que o Hegai falou. Mas eu vou tomar dois personagens para você poder entender um pouco melhor sobre Virgem Louca e Virgem Prudente. Eu vou tomar Sansão e vou tomar José. Ambos tiveram nascimento parecido. Sansão, sua mãe era estéril e não podia ter filhos. José, sua mãe era estéril, também não podia ter filhos. A Sansão, um anjo veio, que era o próprio Deus, porque Manoá, melhor dizendo, ofereceu um sacrifício, o holocausto, e aquele anjo subiu no holocausto. Ali foi porque um anjo não recebe sacrifício, teria que ser Deus. Ele subiu no sacrifício que Manoá ofereceu. E aquele menino, quando nasceu, ele tinha uma personalidade, ele tinha algo que diferenciava de todos. Ele era nazireu, consagrado a Deus, e ele não podia, sendo nazireu, ele não podia cortar o seu cabelo. Ele tinha 7 tranças que diferenciava ele de todas as pessoas da terra. O menino José também nasceu de uma mãe que não podia ter filhos, e quando ele nasceu também foi dado a ele algo diferente, que diferenciava de todos os seus irmãos. Ele ganhou um manto com 7 cores. Presta atenção no Sansão e presta atenção no José. Ambos tinham 7 cores, ambos representavam 7 eras da igreja. Veja, eles eram diferenciados, eles não tinham nada a ver com as outras pessoas. A Virgem Prudente e a Virgem Louca, elas são diferentes, elas não são igual ao mundo. Elas não têm as características do mundo. Elas vivem ambas debaixo da mesma mensagem, ouvindo o mesmo Hegai, ouvindo o mesmo profeta. Mas só que uma, ela é prudente e a outra não. Veja, em Juízes
capítulo 14, no versículo 15. Em Juízes capítulo 14, no versículo 15. Um tinha uma fé robusta. E o outro tinha uma fé que não aparentava. Veja, você pode deixar no livro de Juízes, eu vou focar mais aqui em Juízes. Capítulo 14, versículo 15, que diz assim: E sucedeu que ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: Persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa de teu pai. Chamaste-nos aqui para vos apossardes do que é nosso? Não é assim? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: Tão somente me desprezas e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma para decifrar, e ainda não declaraste a mim. E ele lhe disse: Eis que nem a meu pai nem a minha mãe declarei, e tu declararia a ti. E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia, quer dizer, a 7ª era, no dia lhe declarou, porquanto o importunava, então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de se pôr o sol: Que coisa mais doce do que o mel? E que coisa mais forte do que o leão? E ele lhe disse: Se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor tão poderosamente se apossou dele, que desceu aos escalonitas e matou deles 30 homens, e tomou as suas roupas e deu as mudas de roupas aos que declararam o enigma. Porém acendeu-se a sua ira e subiu à casa de seu pai. Ele era um homem imperativo, uma fé extraordinária. Ele realmente cria que quando ele balançava aquelas 7 tranças, ele sabia que aquilo ali era um sinal nazireu. Ele sabia realmente, vamos dizer assim, que ele era um crente da mensagem. Ele sabia realmente que ele não fazia parte de nenhuma denominação. Ele sabia realmente que ele não fazia parte de Roma, mas ele tinha ouvido a voz do mensageiro, e ele estava na 7ª era da igreja. Cada vez que ele balançava aquela trança, ele sabia que ele era nazireu, quer dizer, ele tinha uma fé diferenciada, uma fé robusta, uma fé realmente que aparecia. Não era uma fé que se escondia, não, era uma fé aparente. Quando ele cria realmente que ele ia destruir os seus inimigos, o Espírito do Senhor descia sobre ele. Não é por sinais, não é só por uma fé robusta. Você vai olhar o jovem José, ele também passou por situações difíceis, só porque antes de ele passar por situações difíceis, ele tinha tido uma visão. Ele viu que, ele chamou os seus irmãos e disse assim: eu vi que havia 11 molhos, e havia um molho no meio, e aqueles 11 molhos prostravam diante do meu molho. E ele sabia como profeta, que um dia ele chegaria no trono, um dia ele estaria no alto, um dia ele estaria acima de todos. Então, ele tendo esse discernimento, ele tendo esta visão, não importavam os processos do caminho, porque ele sabia que ele ia chegar lá. E seus irmãos pegaram ele e prenderam ele e lançaram em uma cova. Mas ele não estava preocupado com a cova. O Filho de Deus, ele nunca está preocupado com a prova. Ele nunca está preocupado com os problemas no caminho. Como eu disse outra vez aqui, ele não está preocupado com Judas, porque eles sabem que isto faz parte do processo. Você nunca vai conhecer um Deus curador se você não ficar doente.
Você nunca vai conhecer um Deus libertador se você não passar por problemas difíceis na tua vida. Mas nós só podemos conhecer esse Deus na sua grandeza se nós passar por problemas difíceis. Eu só conheço a Deus como o socorro bem presente na hora da angústia, porque eu já passei por situações difíceis. Amém. Uma vez eu vinha de Pato Branco, de Chapecó, se não me falha a memória, e eu tinha um palio verde na época, e quando nós vinha, já arrebentou a mangueira da água, ela rachou na parte de baixo, e eu dobrei o meu joelho na beira da estrada e clamei a Deus: Senhor, me socorre. Era uma avenida, do lado do mato, e agora como que eu vou achar algo? Meu pai estava atrás de mim, assim, eu vou atrás ver se eu acho alguma coisa. E eu orei e algo disse no meu coração, uma voz falou no meu coração: somente caminha. E eu saí caminhando e fui chutando assim, de repente uma pontinha de uma borracha para fora da terra, e eu peguei aquela pontinha e puxei. Quando puxei, saiu uma borracha bem grande. Fui lá, achei aonde estava o raso da mangueira e amarrei aquilo ali bem amarrado. E meu pai, quando ele voltou com água. Eu sangrei o radiador, coloquei água novamente, seguimos a nossa viagem. E eu vendi um carro com aquela borracha. Pode ter certeza que ela ficou melhor do que a original, porque aquilo foi enviado de Deus. Então, você só vai conhecer este Deus, se Ele é um socorro bem presente, se você estiver angustiado. Então, irmãos, cada problema do nosso caminho não é para fazer nós desistir, é para fazer nós nos aperfeiçoar, é para nós crermos mais e mais e mais neste Deus Todo-Poderoso. Eu estava conversando com uma irmã em Araranguá, ela passou por uma cirurgia, aí erraram a cirurgia dela. Só que eles cortaram a sua bexiga, depois que eles tiveram tirado ali a parte que tinha que ser. Depois que eles tiraram aquela parte, eles, sem querer, passaram o bisturi na bexiga dela e fecharam, mas não viram. E aquilo complicou mais ainda. Aí ela viu que ela estava com problema, voltou no médico e realmente tiraram o raio-x e acharam esse cortezinho ali. Tiveram que fazer a cirurgia novamente. Eu estava lá conversando com ela e eu disse para ela: irmã, é tão difícil passar pelo bairro, é difícil passar por situações que a gente não deseja passar. Mas, tirando esta situação, as outras situações que a irmã passou, me diz somente uma que Deus não resolveu para a irmã. Ela ficou me olhando. Nenhuma. Eu sim, vai ser essa? Ele vai te deixar na mão? Aleluia. Quando a gente está na prova, parece que Deus não está ali. A gente está ali tão fraco. E ela disse assim: parece, pastor, que ninguém gostava de mim. E parece que eu ia ficar tão sozinha que ninguém ia vir na minha casa. Ela assim veio nos meus parentes, que a gente nem se falava mais. Começaram a vir aqui na minha casa me socorrer. Começou a vir irmão da igreja. Assim, sabe aquela coisa que Jó disse, aquilo que eu temia me sobreveio? Às vezes a pessoa pensa que não é amada. Tu não és amado, eu vou te dar uma oportunidade só para te saber que tu és amado. Aleluia. Botou ela lá, sentadinha, né? Aí começou os irmãos lá a visitar ela. Aí ela começa a reconhecer que ela é uma amada de Deus. Amém? As provas não é para nos fazer desistir. A prova realmente é para nós crermos que nós temos um Deus vivo e que realmente Ele está conosco todos os dias de nossas vidas. Amém? Amém, irmãos? Então nós temos esses dois homens. Nós temos o Sansão e nós temos o José. O Sansão, cada prova que ele passava, ele tinha, se você olhar a consideração dos dois, a fé de Sansão era maior aos nossos olhos do que de José. Certa feita, Sansão ele foi à casa com a única diferença entre José e Sansão é que José ele tinha uma natureza de Cristo. Ele não se irava. Não havia reclamação na boca dele, mas o Sansão se irava. E mostra exatamente a natureza da Virgem louca, que ela está vivendo na carne, a ira, a mágoa,
o ódio, o rancor. Está nela ainda, porque a Virgem, o azeite representa o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo está na pessoa, no ser humano, ele vai produzir os frutos do Espírito, que é amor, que é gozo, que é paz, que é longanimidade, que é mansidão. Estes são os frutos que acompanham a Virgem prudente. Então, quando ela passa por situações, ela não vai deixar a carne jamais crescer, além porque ela sabe que ela tem que ser liderada pelo Espírito de Cristo, e ela vai manter a natureza da carne debaixo da planta dos pés, para que ela não cresça. Mas ele não se ira. Claro, nós vivemos uma guerra. José não passou por uma prova, ele passou por várias. Assim como Sansão passou por provas, José também passou. Não vem só para um, ela vem para o justo, vem para o injusto, ela vem, a prova vem para todos. Só que você precisa construir a tua casa não na areia, precisa construir a tua casa sobre a rocha. Aleluia. Se bater o vento, vai bater igual, tanto no justo quanto no injusto, o vento é para todos. Não pense que eu não passo por prova, não pense que você não vai encontrar nenhum dizendo assim, não, esse daí não passa por prova. Não, eles passam por prova, difíceis, problemas difíceis, mas eles confiam na graça do Senhor, não confiam no seu braço. Veja, certa feita Sansão estava na casa de uma prostituta, e os inimigos que representam o diabo disseram, é hoje que nós vamos matar Sansão. E aguardaram, sitiaram, cercaram ali a casa, e naquela noite, um momento, vamos dizer assim, de bobeira, deixaram Sansão sair e fecharam o portão da cidade. Mas ele tinha uma diferença, ele tinha algo com ele que realmente fazia ele ser algo que fazia ele confiar completamente em Deus, aquelas 7 tranças. E quando ele confiava, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderava dele. Que coisa tremenda! Ele pegou o portão da cidade, não é essa porta de ferro, nós jamais conseguiríamos, como homem, 10 homens, nós jamais levantaríamos essa porta. Não era como essa, não, era uma porta de uma cidade. Ele tocou nos seus ombros e levou até o cume do monte. Você já subiu um cume de um monte de a pé? Sem nada, sobe lá na minha casa que você vai ver. Chega lá em cima, lá, não precisa levar nada, você vai chegar lá assim. É mais ou menos por aí. E ele botou aquele peso todo sobre os seus ombros e subiu até no cume do monte e abandonou o portão da cidade lá em cima. Que fé tremenda tinha este homem. Aleluia. Que fé de dar inveja, vamos dizer assim, porque realmente era especial. Agora você vai ver, irmão, José, ele também tinha uma fé, mas era uma fé calada. Não é tanto que você se movimenta, é o tanto que você crê. Não é o tanto de barulho que você faz, mas é o tanto que você crê em Deus. Não é o tanto que as águas que correm, mas o tanto que ela é profunda em Deus. Amém? Louvado seja Deus. Não é muito barulho não, é mais profundeza mesmo. Veja, José, ele passou por provas, foi ali, tocaram ele dentro de uma cova, tiraram ele da cova, vendeu ele. Seus irmãos, que nasceram debaixo da mesma casa, debaixo da mesma telha, do mesmo pai, quer dizer, tinha uma união tremenda, mas você não vai ver a reclamação de José, porque ele tinha um foco. Aleluia. Ele sabia onde ele queria chegar. E cada passagem que ele passava, cada lugar que ele passava, cada prova que ele passava, ele não estava reclamando. Por quê? Porque ele sabia que somente fazia parte do processo. E em cada prova ele estava glorificando a Deus. Estão me levando para onde eu vi. Você quer um céu? Você quer um trono? O que deram para Jesus? Primeiro deram um amigo, chamado Judas. Depois o amigo botou ele na cruz. Mas na cruz, ele foi ao inferno, tomou a chave do inferno e da morte. Ao terceiro dia ele ressuscitou e um corpo novinho, sem dor, Aleluia. sem mais nada. Corpo glorificado e foi para a eternidade. Você acha que você vai ser diferente? Glória a Deus. A prova vem, mas eu estou falando de virgem louca e virgem prudente. A prudente tem discernimento. Cada prova, ela sabe que Deus está com ela. A louca reclama. A louca murmura. Por mais que ainda tenha fé, mas ela murmura, reclama, mas está vivendo junto.
debaixo de Hegai, debaixo da mesma mensagem. Veja, o José foi vendido e ele foi levado à casa de Potifar, se não me falha a memória. E quando ele esteve na casa de Potifar, a mulher de Potifar, ela deu em cima, vamos dizer assim, ela desejou a José, só que ele era prudente. Ele era prudente. Ele sabia que se ele deitasse com aquela mulher, ele sabia que ele nunca iria chegar naquele trono, porque ele era prudente, realmente ele era prudente. Mas veja a Sansão, com aquela fé toda inabalável, fé que realmente era extremamente admirável. Certa vez ele estava no monte, não sei se ele estava orando ou não, a Bíblia diz que ele estava na fenda da rocha. E os seus irmãos, quer dizer, José também foi vendido pelos seus irmãos, ali também estavam os seus irmãos, foram lá para entregar ele para os seus inimigos. Ali ele não reclama, ali ele não murmura de seus irmãos, mas eles amarraram ele para entregar nas mãos dos filisteus. A fé dele era tremenda. Ele pegou uma queixada fresca de um jumento, e com aquela queixada fresca de um jumento ele matou 10.000 homens, ou 1.000 homens, né? 1.000 homens, por exagerei agora. Não, era só 1.000 homens. Mas se me mandar 2 aqui contra mim, um só já é difícil, imagina com 1.000. Né? Se pegar botar contra mim, eu boto pequenininho, se botar bem grande, eu acabo apanhando. Foi contra ele 1.000 homens, ele com uma queixada, gente, não era nem uma bomba, não era um revólver, não era uma espingarda, não era uma espada, era uma queixada fresca de um jumento. Ele matou 1.000 homens, desarmados, não, homens armados, homens que estavam ali com capacete. O profeta descreve que a grossura do capacete era mais ou menos 2 polegadas. E cada vez que ele dava aquela queixada, aquilo atravessava o capacete e afundava o crânio deles. Derrubou 1.000 homens. 1.000 homens, quer dizer, 1.000 homens de frente de batalha, 1.000 homens experientes em guerra, não era nem 1.000 coitados, não, era 1.000 homens experientes de guerra. Então veja, era algo extraordinário, era uma fé tremenda, mas quando ele chegava diante da mulher, o homem acabava. Diante da prova, o homem já sentia, não era mais o mesmo Sansão, amolecia o coração dele. Veja, e a Bíblia diz que uma mulher chamada Dalila, ela começou a persuadi-lo. Nós sabemos, irmãos, que nós vivemos guerra todos os dias. Paulo diz assim, ó, eu sou entregue à morte todos os dias. Todos os dias. Então você tem guerra todo dia. Você pensa que não tem? Tem sim. Muitos você nem sabe, Deus te livrou, você nem viu. Outras você coloca ele frente a frente com o inimigo, mas umas ele te livra que você nem viu. Então todos os dias você tem guerra. Agora, esta mulher, ela começou a persuadi-lo. Ela queria descobrir o segredo da força que ele tinha. Você acha que o diabo também não batalha por isso? Verdade. A Bíblia diz que ele é o nosso acusador. Ele vai lá na presença de Deus para acusar das tuas fraquezas. Ele está todo dia ali pelejando, batalhando, porque o intuito dele é te derrubar. O intuito de Satanás é te jogar por terra. Veja. E agora essa mulher persuadiu tanto ele para saber o segredo das suas forças, e quando de tanto ela perturbar, de tanto ela incomodar, a Bíblia diz que ele descobriu o seu coração, porque subiu na alma dele uma impaciência de matar. Sabe o que é uma impaciência de matar? Sabe aquela tua fraqueza, que você tem que lutar todo dia, dizer assim, eu sou obrigado, e chega uma hora assim, eu não vou lutar mais contra isso. Eu estou falando exatamente daquele teu elo fraco, que você peleja todos os dias para não arrebentar. Chega uma hora e diz, não, eu não vou mais lutar contra isso, vou deixar arrebentar. Foi o que Sansão fez. Ele descobriu todo o seu coração. Se subir uma navalha sobre a minha cabeça e cortar o meu cabelo, então eu me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Se você não se manter na peleja, na guerra, todos os dias, para manter o Cristo dentro de você, e se você sai da presença deste Deus, você se torna exatamente como qualquer outro homem desta terra. Qualquer outro. Hoje você é diferenciado. Sansão era diferenciado porque ele tinha 7 tranças. Mas deixa de tirar o Espírito Santo dentro do teu coração
Amanhã, os mesmos costumes mundanos que você tinha, você volta a fazer o mesmo, não, 7 vezes piores. O mesmo não, 7 vezes piores do que você fazia. Porque o diabo está todo dia ali fazendo uma oferta. Todo dia ali ele está fazendo uma oferta. E o desgraçado, vamos dizer assim, com todas as letras, ele sabe aonde é o teu ponto fraco. E ele vai sempre na mesma tecla, sempre na mesma tecla. A tentação vai ali, sempre, sempre, sempre ali. Mas o prudente sabe que ele não tem força própria. O prudente sabe que ele não tem força própria, que ele não consegue vencer o diabo, ele não consegue vencer a tentação. O que Jesus diz na oração do Pai Nosso? Não me deixe cair. Não é pensando. Não é pensando. Jesus estava ensinando a oração. Não é pensando em Jesus e não me deixe cair em tentação. Não. É com o teu joelho dobrado. É buscando a face dele. Porque ele é o azeite. Ele é que te torna prudente. Ele é que enche a vasilha. Quanto mais você está na presença dele, mais do azeite você tem. Então, se a tentação vem, não queira você ser mais forte do que o diabo, que você vai perder. Vai perder e vai perder feio. Quando a tentação vir, obedeça o que Jesus disse. Dobra o teu joelho e diz: Senhor, não me deixe cair em tentação. Ele não falou que você não iria ser tentado, mas ele pediu para você clamar a ele. Ore, pede, que daí eu te livro. Aleluia. Não falou assim: não, você não vai ser tentado. Não disse. Ele pediu para que nós pedíssemos para ele, para não nos deixar cair. Amém? Louvado seja Deus. Veja, em Sansão, ele pegou e entregou tudo, abriu seu coração para Dalila. Mas olha a diferença de José. José, ele foi lá, aquela mulher tentou ele escapou das garras da mulher. E ela arrancou a veste dele, e ela entregou ela ao seu marido, entregou a veste ao seu marido, ele acabou preso, vamos dizer assim. Agora, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você nisso. Prisão, preste bem atenção nisso. Prisão, e tem uma outra coisa, que quando a pessoa ela é tomada de surpresa, que quando sequestra. Uma cadeia é para um lugar de um criminoso. A cadeia é lugar de um criminoso. O sequestrado também vai para uma cadeia, para uma prisão. Mas, no entanto, ele é inocente, mas está numa prisão também. A cadeia é lugar do criminoso, culpado. O cristão, ele não é para ele ir para a cadeia, não é para nós estarmos presos. Quando nós nos encontramos presos, é porque o diabo nos sequestrou. E nós temos o direito de clamar a Deus para sermos libertos. Porque nós não somos culpados. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então nenhuma cadeia pode nos prender. É nosso direito de clamar a Deus e de se livrar de qualquer prisão. Nós não somos culpados. Ele nos fez inocentes pelo sangue que Ele derramou por nós. Nós não temos culpa de nada. Se o diabo nos aprisiona, é por um curto prazo de tempo. É só você dizer assim, faz somente parte do processo. Faz parte do processo. Eu vou ficar olhando, porque saindo dessa prisão eu sei que tem algo me esperando. Eu penso que José, melhor dizendo, quando ele estava na prisão, da prisão ele podia enxergar o trono. Da prisão ele podia enxergar o trono e dizer assim, este aqui não é o meu lugar, porque eu não me vi aqui. Quando Deus me deu uma visão, quando Ele mostrou para mim, Ele não me mostrou eu aqui nessa prisão, Ele me mostrou eu lá naquele lugar assentado. Aleluia. Se você realmente crê nas promessas de Deus, Ele preparou um lugar para você. Amém. Ao vencedor dar-lhe-ei que se assente comigo. Tem lugar para você ou não tem? Aleluia. Tem lugar para nós naquele lugar lá ou não tem? Tem lugar do trono para a sua noiva. Aleluia. Tem um lugar do trono, com certeza Ele preparou. Teve 2 homens que desejaram, andaram com Ele ao seu lado ali. Eu não lembro exatamente o nome dos 2,
Tiago e não lembro o nome dos dois. Eram 2 discípulos que a mãe dele veio ali e disseram: Jesus, eu quero que... Tiago e João? A mãe dele veio e disse assim: Jesus, eu quero que tu separes um lugar à tua direita e outro à tua esquerda, para que meus filhos possam se assentar ao teu lado. E ele disse assim: podeis beber o cálice que eu vou beber? E ele, vendo a vida dos dois, disse assim: o cálice que eu vou beber, vocês podem beber. Porque ele viu realmente que eles eram robustos, que eles tinham uma fé inabalável, que eles realmente iriam beber. Mas ele disse assim: agora, assentar ao meu lado, isso depende do Pai. Porque desde antes da fundação do mundo, já está preparado para um povinho lá da última era, da era de Laodiceia. Aleluia. É lugar ali a deles. Não vai dar para vocês, não. Vocês são muito queridos, vocês são de uma fé inabalável, uma fé robusta, vocês vão beber o cálice que eu bebo, mas lá já tem dono. É uma dona que vai chegar lá, uma noiva que já foi preparada para ela. Amém? Louvado seja Deus. Veja, irmãos, agora olha a diferença. José passou por todos os problemas, mas manteve focado no trono. O Sansão chegou num tempo, ele era nazireu, ele era consagrado, ele tinha uma fé extraordinária, mas chegou num tempo que ele cansou de lutar, ele cansou de batalhar. Sabe o que aquela Dalila fez? Ela botou ele, dormiu no sono. O que nós lemos em Mateus 25? Que na última todos dormiam. Todos dormiam. Mas ouve-se um grito: aí vem! Quando ela disse para Sansão: Sansão, aí vem os filisteus, eu sairei como eu era antes, e eu já vou me livrar de todos eles. O Espírito do Senhor, a força te ensina. E assim vai ser com a Virgem louca, que deixou a carne falar mais alto, os desejos da carne falar mais alto, do que deu o coração para a carne e deu a força para o Espírito. A louca é exatamente isso. Ela dá o coração para os desejos da carne e a fé dela está para o Espírito. Não se apoia, sabe o que Sansão fez? Ele se apoiou exatamente nos dons. A noiva não se apoia nos dons, ela se apoia nos frutos. Pelos frutos conhecereis, não é pelos dons. Pelos frutos conhecereis a árvore. Não estou contra os dons, você pode ter. Tomara que você tenha dom de cura divina, de profecia, de falar em língua. Mas tenha a prudência de sempre buscar pelos frutos, porque os frutos vão te colocar lá. Aleluia. Mas dons e vocações são dados até mesmo para os rebeldes. Quer buscar dons? Busca o melhor, a Bíblia diz, e é o amor. Busca por este, principalmente na era que nós estamos vivendo, principalmente no tempo que estamos vivendo. Busque por este dom maior, que é o amor. Este tem que ser realmente ancorado em nossos corações. Mas à meia-noite ouve-se um grito: aí vem o esposo. Eu digo para você, não é a primeira vez que eu falo sobre isso. E olhando pelos sinais do tempo, você pode enxergar realmente que nós estamos no fim do mundo. E uma hora ou outra, o cumprimento, as últimas profecias para a noiva vai ser cumprido. O Breno diz na mensagem rápida que haverá um sonido forte. Ele disse que os mortos vão ressuscitar, e depois os vivos serão transformados, para depois então ser arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. E eu muitas vezes meditei nesse sonido, porque o Breno disse que seria um sonido do céu. Mas nós estamos em lugares celestiais em Cristo Jesus. E a voz de Deus, a deidade, ela está onde? Na noiva. A deidade. O próprio Deus, o Espírito Santo é a deidade. Este é o próprio Deus habitando em nós, guiando os nossos passos, livrando nós dos perigos, livrando nós das quedas, livrando nós de pecarmos. É Ele que é o nosso guia, é Ele que é o nosso líder, esse é o nosso Deus. Nós não cremos em dualidade nem em trindade. Nós cremos em um único Deus, nós cremos que aquele que fez a promessa: eu vou, mas eu volto. Quer dizer,
mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem, mas aquela vida que estava naquele homem desceu. E ela está onde? Ela está em mim, ela está em você, o Espírito que estava em Cristo. Então a deidade não está no céu, a deidade está na noiva. Então esta deidade é esta deidade que vai nos transformar. Assim, esta mesma deidade é que vai ressuscitar os mortos. E eles vão sair da sepultura quando nós chegarmos a ver eles. Não se passará mais do que um momento, será no abrir e fechar de olhos. Nós vamos ser transformados e seremos arrebatados, vamos deixar esse mundo para trás a encontrar o Senhor nas alturas. Aleluia. Que coisa, meu Deus. Que coisa maravilhosa. Para quê? Para a Virgem prudente. Para aquela que mantém o foco no trono. Para aquela que mantém o foco no trono. Aquela que tem um cuidado. Pastor, eu posso falar um pouquinho, né? O que é o cuidado? Cuidado de uma irmã. Eu vou falar só um pouco, um trechinho só. O que é os cuidados de uma irmã? Sabendo, irmão, uma irmã, vou dizer assim, ó, sabendo que a Bíblia diz: se o homem olhar a uma mulher e desejar em seu coração, ele tem cometido adultério com ela. A tua preocupação nas tuas vestimentas nunca é para chamar a atenção do homem. Nunca é. Você pode se tornar bonita, mas decente. Decente. Realmente uma decência admirável. Que o mundo possa olhar e ver realmente você é uma luz aonde você caminha. Mas nunca tenha no teu coração o desejo de se vestir para que alguém te olhe. Para que um homem te olhe. Se te vista bem para o teu esposo, para o teu marido. Mas não saia com esse sentimento que alguém vai olhar para você e vai dizer: olha, que moça bonita, que mulher bonita. Você está atiçando ele olhar para você e cobiçar. E lá você não pode entrar, porque se ele vai cometer adultério, você estará presa com aquela pessoa. Então é uma responsabilidade muito grande, meu irmão. Você só pode dizer assim: mas os homens também cobiçam. Tudo bem, eles também estão errados, mas você é o mesmo, botando na balança é igual. Porque assim como eles erram, as mulheres também erram quando elas saem com o mesmo desejo de aguçar o desejo do homem. Eu vou dizer uma coisa para você: o desejo do homem é muito mais forte que o desejo da mulher. Se você olhar pela ciência, a testosterona do homem é muito mais elevada do que a da mulher. Então você tem que ter realmente um cuidado muito grande. Muito grande. Não sair jamais da tua casa com o desejo de aguçar que alguém te olhe. E nós, homens, vamos olhar para a nossa mulher. Está mais do que bom. Amém. Não é? Nós não somos uma dama, não somos a coisa mais preciosa que Deus deu. Amém. Tem que ter esse cuidado realmente. Tem que ter essa oração diária. Não me deixe, Senhor, jamais cair em tentação. Livra-me do mal. Livra-me do mal. Você é homem, você sabe o que eu estou dizendo. Amém. Se coloque de pé. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja prudente. Não basta ser virgem, tem que ser prudente. Oração por Houston, é isso? Estou lendo até em inglês, né? Muito bom. Oração por Houston, problemas com terrenos e escrituras. Oração em favor de Ana, avó do irmão Márcio, enfermidade. Vamos inclinar nossos frontes. Se você tem passado por problemas, naturezas difíceis, que a tua carne tem falado mais alto do que as obras do Espírito, levanta a tua mão. Faça-se conhecido na presença de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Salvador, Pai, estes bilhetes, estes pedidos de oração, ó Deus, não foi trazido ao homem, Pai, mas levado à Tua presença, Pai. E o Senhor conhece, ó Deus, o problema, a enfermidade, ó Deus, dessa irmã, Pai. E nós cremos que Tu és o grande curador, Pai.
Tu não viesse a este mundo, ó Deus, apenas para tornar-se um espetáculo, para que as igrejas apendurassem uma cruz, ó Deus, em memória, Pai. Mas Tu viesse pagar um preço, Senhor. Tu viesse derramar o Teu sangue, Pai. E a descrição de Isaías é que pelas Tuas pisaduras, Pai, nós fomos sarados. Tu és, ó Deus, o que resolve os nossos problemas, Pai. Tu soluciona os nossos problemas, Pai. Tu faz com que cada vale que nós passamos, Pai, nós confiamos cada vez mais em Ti, ó Deus. E, ó Deus, e ao passar pelo vale, Pai, nós, ó Deus, só queremos Te adorar, nós queremos somente testificar e agradecer o Teu nome, Pai. E aqui nesse santuário, Deus, muitas mãos levantadas, e o Senhor conhece o problema de cada vida, Pai. Ó Deus, a situação de cada um, Senhor. Pai, eu rogo que o Senhor, ó Deus, possa ir ao encontro de cada alma, Pai, de cada coração, Pai, e colocar no coração de cada um temor pela Tua presença. Eu levanto a minha mão nesta hora, Pai, porque eu também sou um necessitado da Tua graça, que preciso da Tua ajuda. Eu sei que cada um que está aqui nesse lugar precisa da Tua liderança, Pai. Precisa, Deus, desse grande guia, desta sensibilidade do Teu Espírito Santo, Pai, para que na hora da prova, Senhor, na hora da batalha, nós frustrarmos o nosso inimigo, Senhor. Assim como José frustrou todos os inimigos do seu caminho até chegar ao trono, Pai. Ó Deus, que nós possamos frustrar todos os inimigos, Senhor. Cada tentação, Pai, até nós chegarmos no trono, aonde o Senhor prometeu que nós vamos chegar, Pai. Ajuda Teu povo, ajuda Teus filhos, Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, leva-nos aos nossos lares, guardados e protegidos, Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Obrigado. Louvado seja Deus.